Bom dia mais uma vez, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos estar fazendo a conclusão do módulo Gestão de Arquivos. Bom dia, Joana. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. Obrigada, o senhor também. Obrigado. Eu quero iniciar a aula de hoje parabenizando aqui alguns alunos, que já se esforçaram aí, já fizeram avaliação. Parabéns, Milena, Juliana, Priciane, Nathalie, Eduarda, Joana Dark Clara, Karen Ellen e Patrícia. Parabéns a todos vocês, porque já fizeram aí a avaliação, já concluíram. Parabéns pelas respostas de vocês. Nathaniele, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom, meninas, eu quero parabenizar vocês, já fizeram as suas avaliações. Os que ainda não fizeram aí por um motivo justo, a gente sabe que às vezes pode acontecer alguns imprevistos, por gentileza, entra lá na aula do dia de ontem e faz avaliação para a gente poder fechar o módulo. Hoje é quarta-feira, então eu preciso fechar esse módulo até o final de semana no máximo. Então eu preciso que todos façam essa atividade lá. Se possível, hoje, no máximo até amanhã. Então, prazo máximo aí até amanhã. Para quem ainda não fez, está com alguma atividade pendente ou avaliação, entra lá e faz, porque a gente precisa fechar o módulo até sexta-feira. Ok? Bom, hoje nós vamos fazer aqui a conclusão, o término do nosso módulo de gestão de arquivos, porque a partir de amanhã a gente já vai iniciar a parte de informática, então a gente já não vai falar mais da questão dos arquivos. Bom dia, Eduarda, seja bem-vinda. Então nós vamos concluir hoje a questão do arquivo. Vocês, ao longo desse curso, até aqui, vocês têm alguma dúvida na parte de arquivos, gestão de arquivos, guarda de documentos, tipos documentais? Tem alguma dúvida em específico para vocês? Professor, fiquei com um pouco de dúvida nessa parte. Pode ficar à vontade. Se você tem, a gente vai tirar suas dúvidas. Se não tem, a gente vai fazer uma aulinha de reforço, A gente vai estar lembrando aqui hoje do que nós estudamos aí desde o início. A gente vai dar uma pincelada aqui em tudo que a gente estudou, nessa aula de gestão de arquivos, só para vocês, só para reforçar um pouco mais do conhecimento de vocês. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Priciane. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom, pessoal, vamos aqui então dando continuidade. Como eu disse a vocês, vamos fazer aqui uma aula de reforço, só mesmo para a gente concluir, encerrar o módulo. A gente vai fazer aqui as ponderações e as considerações finais do curso. Nós iniciamos lá falando sobre os comprovantes de pagamentos. Então, nós falamos sobre esses comprovantes de pagamentos que devem ser guardados. Nós temos os boletos bancários, depósitos bancários, faturas de água, energia elétrica, telefone, gás de cozinha e etc. E aí vai uma série de outras notas, de outros tipos de pagamentos que nós fazemos. Compras diversas, compra de produto de limpeza, entre outros. Então, esses comprovantes de pagamentos devem ser guardados, arquivados de forma correta, devem ser lançados também no sistema, no capital de giro da empresa, balanço patrimonial,
Agora, esses documentos, né, são comprovantes, são muito importantes, não podem ser descartados, devem ser arquivados durante um determinado tempo. Aí nós temos também os documentos fiscais, nós falamos sobre as notas fiscais, cupom fiscal. Essas notas também é de suma importância. Nós temos que, toda vez que nós recebemos uma mercadoria, uma determinada empresa, nós recebemos uma nota fiscal junto a essa mercadoria. E essa nota fiscal ela precisa ser guardada, porque se porventura vier uma fiscalização na empresa, eu preciso provar com notas fiscais que aquele produto ele é um produto ativo, ou seja, é um produto que eu tenho como provar que eu comprei esse produto. Bom dia, Thaís. Seja Bom bem-vinda. dia, professor. Então, as notas fiscais é um documento e nós temos aí, né, um artigo de lei que diz que se a nota fiscal não existir, a empresa pode ser multada e o proprietário da empresa pode pegar até 2 anos de cadeia e multa. Então, a gente tem que ter essas notas fiscais, não pode perder nota fiscal, tem que guardar muito bem guardado. Nós falamos também dos contratos. Esses contratos, nós podemos citar alguns tipos de contratos, como compra e venda, contratação de uma empresa terceirizada, contrato firmado, né, com algumas empreiteiras para fazer um determinado serviço, enfim, são vários os tipos de contrato. Nós falamos também sobre os extratos de fechamento de mês, extratos de FGTS. Então, esse tipo de extrato também devem ser guardado, organizado de forma correta. Não pode perder extratos de cartão de crédito. Nós falamos também sobre carta de cobrança, né, SPC. Falamos também sobre recursos humanos e dentro da área de recursos humanos que, na regra geral, né, toda pessoa que faz o curso de auxiliar administrativo ele tem interesse em trabalhar dentro da área de recursos humanos. É uma área muito boa de se trabalhar, é uma área que provavelmente todo auxiliar administrativo sonha em trabalhar, é a área de recursos humanos. Ninguém faz um curso de auxiliar administrativo pensando em trabalhar na produção. Geralmente a visão dela é na área de recursos humanos, que também é uma área maravilhosa. Lidar com pessoas, lidar com cartão ponto, lidar com férias de funcionários, são coisas maravilhosas, né? Você envolve, na verdade, quando a gente fala do parte do RH, envolve toda a empresa. O RH ele está ali na cabeça da empresa, então ele distribui as informações, né, para todo o corpo empresarial. Então o RH é uma parte muito importante da empresa. E dentro do RH nós temos alguns documentos muito importantes que são ali que chegam ali todos os dias, né? São documentos que chegam todos os dias, são documentos que você estará movimentando todos os dias, ou pelo menos 2 ou 3 vezes ao mês. Quais são esses documentos? São os contratos de experiência. Toda vez que você contrata um funcionário, toda vez que a empresa, né, vai contratar um funcionário, você vai fazer esse contrato de experiência. Então, geralmente quem faz esse contrato é a pessoa que está ali na parte de RH. No caso, auxiliar administrativo, né, que trabalha na parte de RH. Bom dia, Karen. Seja bem-vinda. Aí nós temos o contrato de experiência, né, que é feito ali. Esse contrato ele é de 90 dias corridos. Se ele passar de 90 dias, aí você já não pode mais demitir o funcionário. E você vai ter que esperar um pouco mais. Então você pode demitir esse funcionário sem ter prejuízos para a empresa até 90 dias. Depois disso, você vai ter que pagar a esse funcionário, né? Aviso prévio, enfim, muitas. Já vem a questão também. Na verdade, vai aumentar o aviso prévio, né? Porque aí, nesse caso, quando inteira 90 dias, você pode fazer o desligamento do funcionário.
Se não fizer com 90 dias, você vai ter que pagar o aviso prévio para ele ou, né, pedir ele para assinar um aviso prévio. Ele vai ter que ficar na empresa por mais um tempo até cumprir esse aviso. Aí nós temos aqui, né, os olerites assinados, que nós também falamos sobre esse caso. Todas as vezes que o funcionário, todo final de mês, né, ele vai receber, e o olerite é um comprovante de que o dinheiro foi depositado na conta desse colaborador. Então ele recebeu, ele concorda com o valor, está tudo certo, ele assinou o olerite, e esse olerite é guardado como comprovante de pagamento do salário daquele funcionário. Os atestados médicos, que é outro documento também muito importante, vai ser anexado ali junto à documentação desse colaborador. Folha de ponto. A folha de ponto ela é alimentada diariamente, né? Você precisa fazer uma análise da folha de ponto para saber se todos os funcionários estão registrados na folha de ponto daquele dia. Se tiver faltando o registro de algum funcionário, você vai ter que saber por que está faltando o registro desse funcionário. Esse funcionário não veio à empresa porque estava doente, sofreu um acidente, qual é o motivo, razão, circunstância que levou esse colaborador a não vir na empresa nesse dia. Então, toda vez que eu olho na folha de ponto, eu preciso conversar com o gestor, né, daquela pessoa, ou seja, toda empresa, né, tem um supervisor daquela área, daquele determinado colaborador. Então, o supervisor ele é responsável, digamos, por 20 funcionários. Se um funcionário não veio, ele tem que justificar para o RH por que aquele funcionário não veio. Ele vai pagar o dia do funcionário ou não? O funcionário não veio por uma causa justa, uma causa nobre, ou simplesmente não quis vir. E geralmente a gente faz as análises, e principalmente na segunda-feira, né? Porque geralmente o funcionário, quando ele é meio assim, sem vergonha na cara, sem vergonha, posso dizer se a palavra é pesada, mas tem uns que né? Já tive alguns colaboradores na empresa onde eu trabalhava, que sempre na segunda-feira eles tinham uma desculpa. Ah, o cara, eu tô doente hoje eu tô muito doente, mas sempre na segunda-feira. Mas por que na segunda-feira, né? Porque no sábado e no domingo ele enchia a cara de cachaça, e aí na segunda-feira ele estava doente para não trabalhar. E aí a gente tem que saber, né, identificar esse tipo de coisa, porque o colaborador ele tem que ter responsabilidade, né, com a empresa, porque se ele falta, vai pesar para os outros companheiros. E se ele falta ainda por uma causa que não seja nobre, que não seja justa, pesa ainda mais, né? Lógico que a gente tenta equilibrar, mas se eu estou fazendo o fechamento do cartão ponto, eu preciso saber o motivo, razão, circunstância pela qual esse funcionário não veio trabalhar. Imagina se você tem uma empresa e toda segunda-feira o funcionário não vai trabalhar porque tomou umas cachaças lá no domingo e na segunda-feira estava passando mal. A sua empresa não vai sobreviver. Então, porque ela precisa do colaborador para desenvolver o trabalho. Imagine que você tem que entregar uma produção na segunda-feira e a pessoa bebeu muito no domingo, não conseguiu ir à empresa na segunda-feira e você não consegue entregar o produto. Aí o consumidor vai ligar para você e dizer: oh, cadê meu produto? Você não mandou meu produto. Ah, cara, eu queria ver como falar para você que o meu funcionário não veio trabalhar hoje porque ele estava muito mal e tal. Você acha que o cara vai aceitar essa justificativa? Ele vai comprar do concorrente, ele vai comprar de outra pessoa. Consequentemente, a minha empresa vai sofrer as consequências. Então, eu não posso relevar esse tipo de coisa. E nessa empresa que eu trabalhava, tinha uns dois lá que recebeu até justa causa, porque toda segunda-feira não ia trabalhar porque estava embriagado, porque bebeu demais no domingo. Então não vai, não rola, não tem como. Então a gente tem que ter responsabilidade. Quem faz folha de ponto, quem trabalha com esse negócio de folha de ponto aqui, sofre essas divergências, porque você precisa atentar para esses detalhes. Ah, o funcionário está doente sempre na segunda-feira. Comece a observar. E geralmente, às vezes, tem alguns supervisores
que sobrecarrega os outros colaboradores e vai passando a mão na cabeça daquele camarada. Mas aí a gente tem que começar a observar esse tipo de coisa, tem que fazer observações na folha de ponto. Toda vez que o colaborador não for trabalhar, precisa ter uma observação. O colaborador não veio, né, tal dia, tal dia, tal dia, por conta disso, disso e disso. Vai pagar o dia dele ou não? É lógico que não pode pagar o dia do cara, né? Se ele não foi trabalhar e não tem uma justificativa justa, então não vai pagar o dia. Tá doente? Tá, então vai ao médico, né, pede um atestado médico, traga o atestado e aí a gente paga o seu dia, né, com o atestado. Só lembrando que hoje em dia os médicos, quando olha para a pessoa e vê que o problema dele é cachaça, o médico dá um atestado. Só que lá no atestado o médico coloca um código. Né? Quantos aqui já pegaram um atestado e viu só o código no atestado? Geralmente tem um código. O médico coloca atesta que o funcionário não pôde ir às suas funções de trabalhos devido o código tal, tal, tal. E aí quando é cachaça, ele coloca lá o código da cachaça também. E aí o funcionário leva o atestado lá na empresa e quando a gente pega o atestado a gente sabe que era cachaça. E aí você vai pagar o dia dele. Aquele atestado vai servir para demissão daquela pessoa no futuro, por uma justa causa. Porque aí hoje em dia, assim, os médicos estão fazendo isso exatamente para ajudar as empresas. Porque era demais, gente. Nossa Deus, era muito mesmo. Eu trabalhei numa empresa que lá tinha assim, às vezes determinadas festas na cidade, que chegava na segunda-feira faltava 10 funcionários. Então, assim, isso é inadmissível, não pode acontecer. Eu tenho que valorizar o meu trabalho. A pessoa pode até tomar, né, a bebida dele, eu não sou contra. Quem gosta pode, né, mas assim, tenha responsabilidade com a empresa que você trabalha. Isso não pode deixar de ter. Você faz muita falta lá. E quem trabalha com folha de ponto, infelizmente, vai ter que trabalhar com isso aí. Vai ter que saber lidar com essas situações. Comprovante de pagamento do FGTS, comprovante de pagamento do INSS. Então, a empresa, ela paga o FGTS para o colaborador. Todo colaborador ele tem uma conta de FGTS. Essa conta ela é vinculada à empresa quando você entra na empresa. Então, toda vez que você entra em determinada empresa, essa conta de FGTS é vinculada a essa empresa. Então, todos os meses a empresa faz o pagamento de FGTS. É muito importante você acompanhar esses pagamentos, tá? Tem algumas empresas aí, já ouvi falar de algumas empresas, principalmente as empresas canavieiras, que não faziam depósito de FGTS dos colaboradores, não pagavam. Inclusive tem outras empresas por aí muito grandes, né, que tem contas gigantescas de FGTS aí com o governo, porque não pagam, né, não faz o depósito dos funcionários. E aí de repente essas empresas abrem falência e aí o colaborador não tem nenhum real lá de FGTS depositado na conta dele. Então é muito importante vocês estarem verificando se o FGTS de vocês está sendo depositado. Tem duas formas de fazer essa verificação. Primeiro, se você tiver uma conta na Caixa Econômica Federal, seja ela uma conta corrente ou poupança, você consegue visualizar esses depósitos de FGTS através do aplicativo da Caixa. Então você vai lá, instala o aplicativo da Caixa, coloca os seus dados, a sua conta, cria um usuário e você consegue acessar a sua conta e na sua conta você consegue verificar os extratos de FGTS se está sendo depositado ou não. Outra forma é o aplicativo de FGTS que eu até enviei para vocês no grupo, para vocês baixarem no smartphone de vocês. Através do aplicativo de FGTS você consegue acompanhar também se está sendo feitos os depósitos de FGTS na sua conta ou não. É muito importante você verificar isso porque pode ser que você trabalhe numa empresa 10 anos e a empresa nunca fez depósito de FGTS. E aí de repente essa empresa fecha as portas e você sai.
O FGTS é um fundo de garantia que você tem para te manter durante o tempo que você ficar desempregado. Mas aí, quando a empresa não faz esse depósito e ela te manda embora ou ela abre falência e ela não fez esse depósito, você vai ficar muito prejudicado. Então eu até penso que é muito interessante essa questão. Eu analiso muito isso. Eu posso estar trabalhando em uma empresa. Se a empresa não está fazendo os depósitos de FGTS, eu vou passar a saber por que não estão fazendo. E se não estão fazendo esses depósitos, eu vou procurar um novo serviço. Eu não vou ficar lá. Porque eu sei que no futuro essa empresa vai me dar dor de cabeça. Ela não vai pagar os meus direitos, né? E quando eu sair de lá eu não vou ter o meu FGTS. Ou seja, não é muito vantajoso você ficar num lugar, né, que não está cumprindo ali com as obrigações para com você. Então é interessante vocês verificarem isso. Comprovante de pagamento do INSS. Também é muito importante, é bom a gente verificar isso aqui, se está sendo pago, porque querendo ou não, quando a empresa contrata você para te pagar um salário aí de R$ 2.000, na verdade, essa empresa está te contratando ali por um salário de mais ou menos uns R$ 3.200. Só que esse dinheiro, né, a empresa ela paga uma parte para o governo de impostos e ela paga também o seu FGTS e o seu INSS. Porque isso são manobras, são regras governamentais. Eles quis dizer assim, se deixar por conta do colaborador, por livre e espontânea vontade, ele não vai pagar o INSS, ele não vai fazer depósito de FGTS. Então vamos obrigar ele a pagar. Como que nós obrigamos ele a pagar? A empresa faz os pagamentos por ele, já desconta no salário dele. É igual pensão alimentícia. Tem a mulher, tem filhos, né, e de repente o marido separou do marido. E aí o marido paga a pensão alimentícia. A mulher pode querer na justiça que essa pensão alimentícia já seja descontado direto na folha de pagamento do funcionário. Então, quando o funcionário receber, já foi descontado na folha de pagamento dele a pensão alimentícia e já foi feito o depósito para a mãe das crianças. Então, pode fazer isso aí, pode requerer isso na justiça. Porque muitos pais às vezes negligenciam, deixam de pagar a pensão alimentícia. Às vezes o cara recebe o salário dele, ao invés de pagar a pensão alimentícia, às vezes ele vai para uma festa de peão, né, vai curtir a vida, enquanto está lá a mulher, né, cuidando dos filhos sozinha, desamparada e não está recebendo a pensão para ajudar a cuidar dos filhos. Aí essa mulher ela pode reivindicar junto à justiça para que seja descontado diretamente na folha de pagamento do pai das crianças. Tem como fazer isso, viu? De repente algum conhecido estiver passando por algum problema nesse caso aí, nesse sentido, pode orientar que dá certo. Aí nós temos aqui a questão dos tipos de arquivos, né? Nós também falamos para vocês, nós temos o arquivo ativo, inativo e arquivo morto. O arquivo ativo, que é aquele que pode ser modificado em qualquer momento, trata-se de documentos atuais. Nós temos aí o arquivo inativo, né? Por sua vez, não recebe consultas frequentes, portanto não é eliminado. São arquivos que a gente ainda tem ali próximo de nós, que pode ser que a gente precise de algum documento ali, a gente tem ele por perto. E nós temos o arquivo morto, que é onde é um arquivo que não recebe consultas, ele fica lá guardado somente para eventuais ou possíveis processos administrativos contra a empresa. Aí, se a gente precisar de algum tipo de documento, a gente vai ter esse documento lá no arquivo morto guardado. Dificilmente a gente vai utilizar esse tipo de arquivo, até porque quando um funcionário ele sai da empresa, se ele tiver que processar a empresa, vai ser logo ali nos 3 primeiros meses, 4 meses depois que ele sai da empresa, a empresa já recebe uma intimação. Então esses documentos ainda vai estar no arquivo inativo, vai estar ali próximo para a gente poder verificar qual que foi o erro, né? Se existiu um erro por parte da empresa com aquele colaborador ou não. Bom, nós falamos também
de organizar a questão das contas. Nunca misture, né, suas contas pessoais com as contas da empresa. Isso aqui é uma regra de lei. Documentos da empresa da empresa, documentos pessoais são documentos pessoais. Eu não posso misturar, porque isso vai me trazer problemas. A questão do mês corrente, também nós falamos bastante aqui, que é o mês atual, o mês em que nós estamos. O ano corrente, que é os documentos vigentes daquele ano, né? Até que se feche o ano, nós vamos manter esses documentos do ano corrente ali num arquivo onde a gente possa ter acesso rápido. E depois, quando ele vai para o arquivo morto, né, aí a gente já não vai mais ter acesso a esses documentos, a não ser no caso de processo, né, processo administrativo contra a empresa. Aí nós temos outros tipos de arquivos, que são pastas sanfonadas, pastas de arquivo, gaveteiros, caixa organizadora, caixa de arquivo box, outro tipo como pranchetas, quadros de avisos, caixa corrente. Bom, alguma dúvida, pessoal? Até agora não, professor. Tudo ok. Também não, professor. Ótimo. Bom, o tempo tem um determinado tempo também, mesmo no arquivo morto, que eu posso estar guardando esses documentos. Professor, Oi? Pode falar. ontem eu fui lá no negócio lá do emprego que eu falei, ele falou que se eu quiser começar a trabalhar como auxiliar administrativo, eu posso. Que bom, hein? Ótimo, Thaís. Vai dar certo, então, o Mas eu serviço. acho, será que dá certo? Porque a gente só fez Então, 50% do curso ainda. mas lá você conseguiu. Eles vão ter um treinamento com você, da área que você vai trabalhar, como que vai ser? São duas meninas, sabe? Aí a outra menina falou que tá disposta a me ensinar. Ótimo. Até porque o que que acontece? Aqui nós aprendemos muitas coisas. Porém, na prática, você vai aprender muito mais, né? Então, você já tem uma noção de algumas coisas, né, que você vai estar fazendo ou desenvolvendo dentro de uma empresa. Mas quando você vai trabalhar nessa empresa e você tem alguém que vai acompanhar você, essa pessoa vai te orientar em muitas coisas, né, para você fazer. Você já tem um conhecimento, você já sabe o que é, agora você vai colocar em prática. Então você recebe um treinamento, até porque, como eu disse a vocês, toda empresa existe uma norma estabelecida. E as normas de cada empresa é diferente, nunca vai ser igual. Às vezes você vai desenvolver um trabalho administrativo em uma determinada empresa e de repente você fala, não, eu sei tudo da área administrativa, aqui eu faço tudo. Aí de repente você vai para uma outra empresa que é diferente, as normas são diferentes, né, os padrões estabelecidos são diferentes, e aí você vai chegar lá e vai falar, peraí, eu não sei nada disso aqui, porque é tudo diferente. Às vezes, quando você começa a lidar com aquilo ali, ao passar dos tempos, você vai ver que é a mesma coisa, mas com uma metodologia diferente. Então, sempre a gente vai estar aprendendo, sempre vai ter algo novo na nossa vida. Então, sempre a gente vai aprender algo novo. Então, é interessante. Por isso é interessante os treinamentos, né? Então, a gente recebe um treinamento, uma orientação para a gente desenvolver um trabalho, né? Então, é interessante. Eu creio que vai dar certo, viu, Thaís? Não tem outra pessoa para ajudar também disposta a ajudar, é melhor ainda, né? Com certeza, quando você, né, assim acerta um local que tem alguém que está disposto a te ajudar, a te orientar, isso é maravilhoso. Então, valoriza. Quando vocês encontrarem alguém que está disposto a ajudar vocês, valorize essas pessoas. Não, não é todo mundo que está disposto a ajudar. Tem gente que tem ciúmes, tem gente que pensa que você vai tomar a vaga dela. Mas tem Então, que ter a humildade para aprender também, né, professor? Porque tem gente que quer entrar sabendo e cai de cavalo e se lasca. exatamente. O mais interessante é você falar, não, me ajuda, eu quero aprender. Mesmo que você já saiba fazer, escute. Vai,
em alguma coisa ali, por mais que você já tenha conhecimento, alguma coisa vai ser útil para você. Isso é ter humildade. É eu saber fazer, mas eu me colocar à disposição para aprender novamente. Né? Aí a pessoa se sente importante porque está te ensinando, e você, por outro lado, né, está fortalecendo um conhecimento que você já tinha anterior. Isso é muito bom. Vai dar certo, viu, Thaís? Eu estou torcendo por você. Obrigada. Bom, pessoal, em média, né, os documentos do arquivo morto são guardados aí em torno de 5 anos. Né, os comprovantes de pagamentos em torno de 5 anos, período de 5 anos. Os documentos fiscais em torno de 5 anos. Os contratos você vai guardar até o vencimento do contrato. A partir do momento que venceu o contrato, ele já não tem mais valor jurídico. Parte de recursos humanos aqui. Alguns documentos, né, até 2 anos, exceto de INSS, que são 30 anos, pagamentos de INSS. Por isso eles já são arquivados até separadamente, esses documentos de contas de INSS. Bom, a nossa aula de hoje é isso. Eu queria, né, trazer esse conteúdo para reforçar um pouco o que nós já aprendemos durante aí todo o curso. Mas eu quero agora deixar com vocês, se vocês têm alguma dúvida nessa área de gestão de arquivos, né, se às vezes a gente fala aqui, fala, e às vezes fica alguma coisa para trás. Se você tiver alguma dúvida nessa área ou algo que passou assim muito rápido e você ficou sem entender, não entendeu muito bem, ficou alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para a gente poder sanar essas dúvidas. Tá beleza? Tá tudo tranquilo? Podemos concluir esse módulo e começar o próximo na semana que vem? Por mim, podemos. Semana que vem não, amanhã. Amanhã a gente já começa Sim, informática. podemos sim, professor. Amém. Então, beleza. Então vamos, eu quero mais uma vez aqui, né, relembrar sobre a nossa atividade avaliativa e sobre as outras atividades também. Se você ainda não fez, se estiver pendente, vai lá e faça, para a gente poder concluir o módulo. Eu preciso fechar isso aqui até sexta-feira. No máximo, eu preciso fechar esse módulo. Aí eu preciso já iniciar o outro. Então, para que eu possa fechar, né, o meu diário, para que eu possa fechar a média de vocês, eu preciso que vocês façam, né, essas atividades para eu poder corrigir, para estar fechando a média de vocês. Então, agora eu já vou estar também corrigindo as atividades de vocês, avaliativas. Vou estar enviando o feedback para vocês aí, vocês receberão no e-mail esse feedback, tá bom? Um abraço a todos vocês, tenham um excelente dia. Eu estou à disposição de vocês aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar aqui para mim no PV, fiquem à vontade, tá bom? Um abraço a todos vocês, tenham um excelente dia. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no curso. Obrigado, professor. Bom dia para você também. Obrigado.